pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos retomar aí as nossas atividades, espero que vocês tenham descansado um pouquinho, né? Também. Vamos retomar então as nossas atividades aqui, terminando hoje, né? Nosso terceiro bimestre ficou pela metade antes das férias, então hoje nós vamos terminar o nosso terceiro bimestre aí, continuando a falar de equilíbrio químico, tá bem? Vamos lá então. Pessoal, então, primeiro a gente tem que lembrar o que é um equilíbrio químico, vocês lembram? Equilíbrio químico é uma reação que eu tenho lá no meu becker, os reagentes, por exemplo, o reagente A e o reagente B, eles começam a reagir e começam a formar o reagente C e o reagente D. Por sua vez, o reagente C e o reagente D começam a voltar a formar o A e o B. Então, eu tenho os reagentes A e B formando o C e o D e eu tenho o C e o D formando o A e o B, tá? E essa reação de equilíbrio, as velocidades com que os produtos são formados, quando a reação atinge o equilíbrio, é a mesma velocidade com que os reagentes voltam a ser formados. Isso quando eu atingir o equilíbrio, porque obviamente que no começo da reação eu só tenho o A e o B, eu acabei de colocar o A e o B ali dentro. Então a velocidade de formar o C e o D é máxima, uma velocidade grande. Por quê? Porque eu só tenho A e B, né? Eu não tenho o sentido contrário, né, da reação, porque ainda não formou C e D, tá? À medida que o C e D vão sendo formados, aí sim eu tenho o sentido inverso da reação, tá? Até que chega um momento em que as velocidades do direto e do inverso, que a gente chama de V1 e V2, são iguais, tá? E quando eu tenho o equilíbrio atingido, o que acontece? As concentrações do A e do B e do C e do D, de produtos e reagentes, são constantes, tá? Só para lembrar. Agora, se por algum motivo eu modifico uma das velocidades, eu dou um jeito de modificar ou a velocidade direta ou a velocidade inversa, eu vou ter mudança também das concentrações. Digamos que eu aumento a velocidade 1, né? Então, eu vou ter um deslocamento para formar mais do C e do D, tá? Então, né, essa modificação na velocidade ocasiona o deslocamento do equilíbrio que vai no sentido da maior velocidade, ok? Aqui eu tenho uns exemplos. Digamos que eu tenho essa reação no equilíbrio. As velocidades são iguais, né? As concentrações são constantes, eu tenho aqui setinhas iguais, tá? Isso no equilíbrio. Se eu aumentar o V1, olha o que acontece com a setinha, ela fica maior. O deslocamento da reação é para a direita, significa que eu vou formar mais C e D do que A e B, tá? Agora, se eu aumentar o V2, a velocidade inversa, olha a setinha da velocidade inversa, eu vou formar mais do A e do B, tá? E aí, pessoal, existem algumas formas de alterar esse deslocamento do equilíbrio, que são variação na temperatura, concentração dos participantes da reação e pressão do sistema. É importante conhecer esses fatores que alteram o equilíbrio, porque se eu estiver lá na indústria e quiser produzir mais de um determinado reagente, eu vou utilizar esse conhecimento de temperatura, concentração e pressão para produzir mais de um determinado produto, tá? Vamos entender então como que a temperatura afeta o deslocamento do equilíbrio. Veja essa reação química aqui, ó. Eu tenho 2 dióxido de nitrogênio, né, em equilíbrio, formando trióxido de nitrogênio, tá certo? O dióxido de nitrogênio tem uma cor castanho avermelhado, ele tá aqui, ó, tá? E o N2O3, ele é incolor. Esta reação tem um ΔH menor que zero. Vamos lembrar, ΔH menor que zero, a reação é exotérmica, libera calor. Significa que, neste sentido, no sentido direto, a reação é exotérmica, tá? E aí a gente vai lembrar o seguinte, toda reação que num sentido é exotérmica, no outro sentido ela vai ser endotérmica. Vocês lembram lá que inverteu a reação, inverte o ΔH também? Ok, então ela é endotérmica, ela absorve calor no outro sentido, tudo bem? Sabendo disso, eu fiz um experimento. Eu coloquei o NO2 num banho de água quente a 100 graus Celsius, tá? E ficou castanho. Quando eu coloquei o NO2 em 0 graus Celsius num banho frio, ficou incolor. Ou seja,
Quando eu tenho uma temperatura quente, um banho quente, eu tenho a substância que é a castanha avermelhada, eu tenho NO2. Quando eu coloco no banho frio, eu tenho N2O3. Então, esta reação do NO2 que está em equilíbrio com N2O3, no frio ele se transforma em NO2 e no calor N2O3, né? Aqui eu tenho N2O3 porque é incolor e aqui eu tenho o NO2, certo? Porque a castanha é avermelhado. O que isso me diz? Se eu tenho uma reação que é exotérmica nesse sentido, ou seja, para formar N2O3, que é este sentido aqui, né? Eu tenho que ter remoção de calor, liberação de calor. O que acontece aqui? Se eu coloco 0 graus Celsius, o calor que estava aqui dentro da minha reação vai passar para a água fria, né? Eu estou liberando, favorecendo a liberação de calor da minha reação. Então, eu estou favorecendo a formação de N2O3, tá? Agora, como eu sei que neste sentido, na formação do N2O3, ela é exotérmica, né? Libera calor. Se eu fornecer calor, a reação vai formar quem? NO2. Então, fornecendo calor para a reação, ou seja, colocando num banho quente, eu estou fornecendo calor para a minha reação. E fornecendo calor para a reação, eu vou favorecer a absorção de calor, ou seja, a reação endotérmica, a formação de NO2, tá certo? Então, resumindo, a remoção de calor favorece a reação exotérmica e o fornecimento de calor favorece a reação endotérmica, ok? Então, só complementando aqui, se eu quiser formar N2O3, o que eu tenho que fazer? Fornecer calor ou tirar calor? Lembrando, ΔH da reação direta, né, é menor que 0, é exotérmica. Então, se eu quero favorecer o N2O3, eu quero favorecer a reação que é exotérmica. Se eu quero favorecer a reação exotérmica, eu tenho que liberar calor, tenho que tirar calor dali. E como que eu vou tirar calor dali? Colocando frio aqui. Frio faz com que o calor saia daqui, né? Ao contrário, se eu fornecer calor, eu vou favorecer a reação endotérmica, ou seja, eu vou formar NO2 se eu aquecer, ok? Vamos analisar o efeito da concentração dos reagentes. Imagina que eu tenho aqui a reação de gás hidrogênio com CO2 formando água e monóxido de carbono, tá? Se eu aumentar a concentração dos produtos aqui, ó, digamos que eu aumentei a concentração dele, o que vai acontecer? Toda reação tende ao equilíbrio. Se eu formei muito produto, eles vão começar a reagir para formar a mesma quantidade, a mesma proporção de reagentes, né? Então, olha aqui a setinha grande aqui, ó. Se eu aumentar a quantidade de produto, ele vai querer voltar para o equilíbrio, essa reação, né? E se ela vai voltar para o equilíbrio, como que ela vai fazer isso? Eu tenho muito produto, vou formar novamente os reagentes até que as concentrações fiquem iguais, né? Mesma coisa vai acontecer se eu diminuir a concentração de reagentes. Eu tinha lá quantidades iguais, equivalentes, né? Aí eu fui lá e diminuí aqui. Se eu diminuir aqui, a reação vai tender a formar mais do que foi tirado. Por quê? Porque eu tenho menos desse. Então, os produtos novamente vão tender a formar aqui os reagentes, tá? Agora, se eu aumento a concentração dos reagentes, aqui, eu tenho muito reagente. A reação vai tender a formar produto. Para quê? Para que eu não fique com muito reagente, para que fique igual, tá? Ou então, se eu diminuo a concentração dos produtos, eu tenho pouquinho agora de produto e muito reagente, eu vou tender a formar mais produto para que as concentrações se equivalam novamente, ok? É assim que a concentração funciona. Então, eu posso resumir da seguinte maneira: o aumento da concentração de uma substância desloca o equilíbrio químico no sentido oposto ao da substância acrescentada, e a diminuição da concentração de uma substância desloca o equilíbrio químico no mesmo sentido da substância retirada.
ok? E por último, nós temos aqui o efeito da pressão. Vamos pegar aqui o exemplo do gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio em equilíbrio, formando amônia gasosa também. Veja bem, aqui eu tenho um exemplozinho de N2, gás nitrogênio, que são essas bolinhas aqui. Cadê? São essas bolinhas cinzas, e gás hidrogênio, essas bolinhas aqui vermelhinhas, certo? Eu tenho um sistema fechado com um pistão. Aqui eu tenho um volume grande, né? Um grande espaço para as moléculas, certo? Elas estão ali livres, tá? Agora, se eu fizer uma pressão aqui, o que vai acontecer? Elas têm menos espaço, elas vão ser obrigadas a se chocarem. E se elas são obrigadas a se chocarem, olha lá a reação. O nitrogênio, quando se choca com o hidrogênio, forma amônia. Tá aqui, ó. O nitrogênio, quando se choca com o hidrogênio, forma aqui o NH3, tá? A amônia, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Um aumento da pressão favorece a formação dos produtos, tá? Eu posso dizer o seguinte, se eu for olhar o número de mols de gases, aqui eu tenho 1 mol de N2 e aqui eu tenho 3 mols de H2, e é tudo gasoso, ou seja, nos reagentes eu tenho 4 mols. E nos produtos eu tenho 2 mols, ou seja, eu tenho maior volume gasoso de mols nos reagentes, tá certo? Então, eu posso dizer que um aumento da pressão favorece a espécie que tem diminuição de volume. Olha aqui, ó, aumentando a pressão, eu estou favorecendo a formação da amônia, e a amônia tem menor volume, tem só 2 mols. E diminuindo a pressão, né, se eu voltar o pistão aqui para cima, volta a formar nitrogênio e hidrogênio, ou seja, a diminuição da pressão favorece a espécie que tem maior volume, tá bem? Ok, então vamos fazer um exercício aqui para praticar. A amônia, o NH3, é uma importante matéria-prima para a obtenção de fertilizantes, corantes, explosivos, etc. Sua obtenção é feita geralmente pelo método de Haber-Bosch, que envolve a seguinte reação. Então, tá aqui a reação da amônia, ela é exotérmica no sentido direto, né? Neste sentido, ela tem ΔH menos 22 quilocalorias. Indique para que lado este equilíbrio se desloca quando? Peço para vocês, parem o vídeo e tentem fazer. Se vocês não conseguirem, aí voltem para ver, tá? Vamos lá, 1, 2, 3, parou o vídeo, tentou fazer sozinho. Sim? Então, vamos corrigir. O que acontece com essa reação, com o equilíbrio? Para que lado que vai o equilíbrio se eu aumentar a concentração de nitrogênio? Aonde que está o nitrogênio? Tá aqui, ó. Nitrogênio é reagente. Se eu aumentar a concentração de nitrogênio, eu estou aumentando os reagentes. A reação vai tender a formar mais produto, para que fiquem iguais e constantes as proporções, né? Se eu aumentar a concentração de hidrogênio, né? Se eu aumentar a concentração de hidrogênio, novamente, eu estou aumentando o reagente. Para não ficar desproporcional, a reação vai tender a formar mais produto, então a reação vai se deslocar para a direita, para a formação de NH3, ok? Se eu aumento a concentração da amônia na minha reação, bom, agora quem está desproporcional é a amônia, eu tenho muita amônia, né, porque eu aumentei a concentração. Então, para compensar isso, ela vai formar novamente os reagentes, a reação vai ser deslocada no sentido inverso, tá? Agora aqui, ó, se eu aumentar a pressão, vamos lá, aumentei a pressão. Aqui eu tenho 1 mais 3, eu tenho 4 mols nos reagentes de gás e nos produtos eu tenho 2 mols de gás. Se eu aumento a pressão, eu vou no sentido de diminuir o volume, tá? Então, se eu aumentar a pressão, eu vou no sentido daquele que tem menor volume. A amônia tem menor volume, então vai deslocar para cá, tá? Vai deslocar para o sentido direto da reação, no sentido da direita, formação de amônia. E se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Bom, neste sentido, a reação é exo, libera calor. Neste sentido, ela é
endotérmica, absorve calor. Se eu aumento a temperatura, eu vou no sentido de favorecer aquela que absorve o calor. Eu vou favorecer a endotérmica, ou seja, o sentido contrário, porque se nesse sentido, no sentido direto ela é exo, no sentido inverso ela é endo, tá? Então, eu vou no sentido de formação de reagentes, tá bem? Então, tá ali, ó, equilíbrio deslocado para direita, sentido inverso, direta e inversa, ok? Vamos falar agora do grau de equilíbrio, o alfa. Vocês em alguns momentos podem ver esse alfa, tá? Alfa é o grau de equilíbrio, né? E esse grau de equilíbrio, ele é medido em relação a um determinado reagente. O grau de equilíbrio ou dos reagentes ou dos produtos, tá? E ele é a divisão entre a quantidade de mols que realmente reagiu numa reação e aquela de mols que foi colocada para reagir, tá? Então, tem esta formulinha aqui, ó, é a quantidade de mols que reagiu daquele reagente, tá? Dividido pela quantidade de mols inicial. Isso é o grau de equilíbrio, tá? Aqui vamos fazer um exemplozinho, tá? Suponha que na reação genérica abaixo, a reação tá aqui, ó, A mais B formando C mais D em equilíbrio. Inicialmente tinha-se 100 mols de A, tá aqui, ó, tinha 100 mols de A. E atingir o equilíbrio, ainda haviam 20 mols de A sem reagir, tá? Ou seja, a reação foi, né, tinha 100 mols aqui, e no final sobrou 20 sem reagir. 20 não reagiu com o B, tá? Qual é o grau de equilíbrio da reação em relação a A? Olha aqui, ó, é em relação a A. Qual é o grau de equilíbrio? Ele quer saber o alfa. Tá? Nós sabemos que o alfa, né, a formulinha é quantidade de mols que reagiu dividido pela quantidade de mols inicial. Ele está pedido em relação a A. Então, o que importa para mim é saber a quantidade de mols que reagiu, dA, dividido pela quantidade de mols inicial, também dA, tá? A gente sabe a quantidade de mols que reagiu? Bom, eu tinha 100. Né? Tava ali, eu tinha 100. No final sobrou 20 sem reagir. Então, quanto que reagiu? Né? Reagiu 80, né? Nós estamos falando do A, então a quantidade que reagiu vai ser 100 que tinha menos os 20 que sobraram, ou seja, reagiram 80 mols de A. Por que que eu tô calculando isso? Para poder substituir nesta fórmula aqui. Tá? Ou seja, o alfa vai ser igual à quantidade de mols que reagiu, que é os 80, dividido pela quantidade de mols inicial, ou seja, eu tinha 100, 80 por 100 dá 0,8. A gente costuma também dar o alfa por cento, o grau de equilíbrio, né, em porcentagem, ou seja, eu pego esse valor e multiplico por 100, tá? Então, é 80%, tá? O grau de equilíbrio desta reação genérica é de 80% em relação a A. O que que significa dizer que ela tem um grau de equilíbrio de 80% em relação a A? Qual seria o valor máximo que eu poderia colocar aqui? Alfa. A quantidade de mols que reagiu. Qual seria a quantidade máxima de mols que reagiria? Se eu tinha 100 mols, o máximo que eu teria seria 100 mols, dividido pelo 100 mols inicial, né? 100 dividido por 100 dá 1. Então, o valor máximo do alfa seria 1. O alfa, então, o grau de equilíbrio está entre 1 e 0, tá? O máximo é 1. Ou se eu for multiplicar por 100 esse valor, o alfa fica entre 100% e 0%. Significa dizer o seguinte, quanto mais próximo de 1 ou mais próximo de 100%, indica que o equilíbrio foi atingido sobrando pouco reagente ou nada de reagente, né? Porque se eu tivesse aqui tudo reagido, os 100 mols, estaria próximo de 1, né? E significa que sobrou pouco reagente, ok?
E aí nós temos o equilíbrio iônico. Equilíbrio iônico, como o próprio nome já diz, é um equilíbrio químico onde aparecem íons. Vocês lembram o que são íons? Íons são elementos que perderam ou ganharam elétrons, se transformando em cátions, quando eu tenho carga positiva, ou ânions, quando eu tenho carga negativa. Se perde, vira um cátion, e se ganha, vira um ânion. Esses dois são íons, porque ganharam ou perderam elétrons, né? Ficaram com carga, tá? Alfa, aqui tem que arrumar, alfa é o grau de ionização ou dissociação iônica, a gente acabou de ver, tá? Ele era o grau, aqui a gente chamava de grau de equilíbrio, mas agora, como eu estou falando de ionização, é o grau de ionização, também chamado de dissociação iônica, tá? O K é a constante de ionização, tá? É a constante de equilíbrio. Só que agora, veja bem, o que está acontecendo aqui? HCN está se transformando em H+, e CN-. HCN é ácido cianídrico e os ácidos se ionizam, formando H+, e um ânion, né? Então, como ele é um ácido nesse caso, este K a gente chama de Ka, quando for um ácido. Mas eu também posso ter uma base, por exemplo, NaOH, né? Que quando está em equilíbrio forma Na+, mais OH-. E daí esse K, como é uma base, a gente chamaria de Kb, tá? Como que fica para esta reação aqui a expressão do equilíbrio? Lembrando, a expressão do equilíbrio é K, a multiplicação da concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, seria produtos H+, multiplicado por CN-, concentração, dividido pelo HCN. Como é um ácido, a gente chama de Ka, tá? Veja bem, pessoal, o que acontece aqui? Se eu tiver um valor alto de H+, se produziu bastante H+, isso significa que é um ácido forte, porque quanto mais H+, mais forte é o ácido, tá? Então, eu vou ter um numerador aqui grande. Se eu colocar aqui, digamos, um valor de 5, né? Eu produzi 5 aqui e tenho só um que sobrou só um mol de HCN aqui, e aqui formou um, digamos, sei lá, 5, sei lá. É só um exemplo, né? Então, este Ka vai ter um valor de 5, vai ter um valor alto, né? Ao contrário, aconteceria se o numerador fosse pequenininho. Se aqui fosse 1 e aqui fosse 5, 1 dividido por 5 vai dar um número pequenininho. Então, se o K é um valor alto, significa que eu tenho muito H+. Então, significa que está bastante ionizado, formou muito do íon. Ou seja, é um ácido ou uma base mais forte, tá ok? Então, quanto maior o valor de K, se for Ka, mais forte o ácido. Quanto maior o Kb, mais forte é a base, tá? Como os valores de Ka e Kb são muito pequenininhos, tá? Se a gente for ver os valores tabelados, são muito pequenininhos. Então, usa-se os logaritmos, tá? E nós obtemos duas equações, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a matemática da coisa, mas em vez da gente chamar de Ka, a gente chama de pKa. pKa é igual ao menos log do Ka. Isso é uma fórmula que a gente vai usar, tá? E a mesma coisa o pKb. pKb é menos log de Kb. Esse valor menos aqui, tá? Indica que quanto menor o valor de Ka, maior o seu pK. E vice-versa, tá? Quanto menor o pKb, o Kb, maior o Kb, tá? Então, se eu tenho um Ka alto, tá? Ou seja, é muito ácido, o seu pKa vai ser baixinho. Então, se eu olhar lá, o ácido tal tem um pK bem baixinho. Ele é ácido, bastante ácido ou pouco ácido? Ele é bastante ácido, tá? É porque ele tem um pK baixinho. Por outro lado, eu tenho um ácido com Ka bem altão. É bastante ácido ou pouco ácido? É bastante ácido, porque o Ka é alto. É sempre o inverso, tá? Um Ka alto tem pK baixo. Mesma coisa, um Kb alto tem um pKb baixinho e vice-versa,
tá ok? Ok, vamos fazer alguns exemplos. Considerando a reação de equilíbrio abaixo, esta reação aqui, tá? Do HCN se dissociando em H mais e CN-, sabendo que o seu Ka vale 4 vezes 10 a menos 10, qual será o seu pK? Bom, a gente vai usar essa fórmula aqui, né? Porque ele tá dando o Ka e quer o pK. Muito simples. pKa vai ser igual a menos log de Ka, certo? Então, o pKa vai ser igual a menos log de 4 vezes 10 a menos 10, ok? Pessoal, agora entram as propriedades do logaritmo, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, talvez, se der tempo, eu faça um vídeo especial das propriedades do logaritmo. Como é que você tem que fazer isso aqui? Para mim, que sou química, claro que o ideal é que você saiba as propriedades do logaritmo e saiba fazer isso aqui na unha. Mas, para mim, que sou química e que o tempo é curtíssimo, vou deixar que você use a calculadora, tá bem? Como que você vai usar isso aqui na calculadora, caso você não saiba? Deixa eu vir aqui. Ai, droga. Cadê a calculadora? Calculadora. Quanto que é que ele queria ali? 4 vezes 10 a menos 10. Você vai fazer assim, ó. Vai pegar na calculadora científica. Cadê o log? 4 exponencial, porque 4 exponencial é 4 vezes 10. Espera lá, 4 vezes 10 na menos 10, né? Na 10 negativo, 4 vezes 10 na menos 10, ele vai aparecer assim, e daí você vai apertar o log, tá? Esse valor dá um valor de menos 9,39, tá? A gente descarta o valor do menos, então é 9,39 ou 9,4, tá? Então, aqui, o pK é igual a 9,4, tá bem? Esse é o valor do pK. Esse é um exemplo de exercício. Agora, comparando-se o HCN, cujo Ka já foi dado ali, é 4 vezes 10 a menos 10, com o ácido nítrico, cujo Ka é 5,1 vezes 10 a menos 10, qual é o ácido mais forte, gente? Para e pensa. Nós estamos falando de Ka, nós estamos comparando Ka e Ka. E quanto maior o Ka, mais ácido, tá? Então, qual que tem valor maior aqui? 4 vezes 10 a menos 10 ou 5 vezes 10 a menos 10? Pare e pensa. 5 vezes 10 a menos 10 é um valor maior, né? As duas estão elevadas à potência do menos 10, então eu vou olhar o valor que vem na frente aqui, né? 5 é um valor maior, 5,1 é um valor maior, então tem um Ka maior, ou seja, o HNO2, tá? É um ácido mais forte, o ácido nítrico, tá? Outro exercício aqui, comparando-se o HCN, que tem um pK de 9,4, tá ali, a gente mesmo achou, né? Com o HCH3COO, ou seja, o ácido acético, que tem um pK de 4,75, qual é o ácido mais forte? Presta atenção, agora a gente está falando de pKa, tá? pK, e quanto menor o pKa, mais ácido. Então, agora a gente vai olhar o valor menor. Qual que é o valor menor? 9,4 ou 4,75? 4,75. Então, o mais forte é o ácido acético. Beleza? Ótimo. E aí, pessoal, nós temos a água. A água, ela também se ioniza, tá? Ela também tem um equilíbrio. O H2O, ele se transforma, né? Reage ali em equilíbrio formando H+, e OH-, tá? Tá em equilíbrio, volta a formar água, forma H+, e OH-. E é isso, esse equilíbrio, que justifica a condutibilidade elétrica da água, tá? A água conduz eletricidade. Pouquinho, né? Porque tem um valor baixo isso aqui.
Quando eu estou falando do equilíbrio iônico da água, a gente chama essa constante de equilíbrio, tá? Que acontece aqui de KW, W de water em inglês, tá? Então, o KW, como que ficaria a constante de equilíbrio para essa reação? Produtos, ou seja, H+ vezes OH-, suas concentrações, dividido pela concentração do reagente, que é H2O, tá? Se eu passasse multiplicando isso aqui, ficaria KW vezes H2O, que é igual à concentração de H+ e OH-. A concentração da água é constante, então a gente tira daqui, tá? Fica KW igual a H+ vezes OH-, ok? Acontece que, para a água, essas concentrações têm valores constantes e, consequentemente, este valor de KW tem também o valor constante de 1 vezes 10 a menos 14. Isso é determinado experimentalmente, tá? Então, se no lugar de KW eu colocar 1 vezes 10 a menos 14, fica assim, 1 vezes 10 a menos 14 é igual à concentração do H+ vezes a concentração do OH- para a água. Quando eu estiver falando da água, a multiplicação das concentrações do H+ e do OH- dá 1 vezes 10 a menos 14. KW é chamado de produto iônico da água, tá? Você não precisa saber nem decorar isso aqui que eu falei, eu só falei e expliquei para você entender, tá? Que a água se ioniza, ok? Ela tem uma constante que se chama KW e que o valor vale 1 vezes 10 a menos 14. O que você precisa saber é isso aqui, ó. KW é igual à concentração de H+ vezes OH- e essa concentração de H+ vezes OH- vale 1 vezes 10 a menos 14. É isto que eu quero que você saiba, é isso que você precisa saber. E a partir disso surgem duas fórmulas, que é a fórmula do pH e do pOH. Novamente, essas concentrações de H+ e OH- são muito pequenininhas, então os cientistas transformaram em logaritmos e chegaram em duas fórmulas, que é a fórmula do pH, pH é igual a menos log da concentração do H+, e o pOH é o menos log da concentração do OH-. A gente já sabe, acabei de mostrar para vocês, que o KW tem esta fórmula aqui, e que ela vale 1 vezes 10 a menos 14. Se eu pegar no lugar do H+ e do OH- eu tentar substituir isso daqui, eu vou aplicar a propriedade dos logaritmos, tá? Então, no lugar, sempre que é uma multiplicação nos logaritmos, eu somo, tá? E aí, novamente, eu não vou entrar nas propriedades do logaritmo aqui, tá? Então, vai ser o log do H+ mais o log do OH-, em vez de ser 1 vezes 10 a menos 14, se transforma em menos 14, tá? Mudando o sinal, multiplicando por menos 1, menos log de H+ menos log de OH- é igual a 14. Tirando os logaritmos, o que é isso? O que é menos log de H+? Menos log de H+ é justamente o que eu chamei de pH. Tá aqui, ó, pH. E o menos log de OH- é justamente o pOH. Então, pH mais pOH é igual a 14. Tenho aqui mais uma formulinha. Então, eu vou utilizar essas formulinhas todas aqui, ó, tá? Isso que me interessa que vocês saibam. As fórmulas, tá ok? E o KW aqui também vai utilizar, tá bem? O que acontece, pessoal? A gente tem ali, acabei de mostrar para vocês, que para a água, o pH mais o pOH vale 14. E aí, pessoal, surge uma escala de pH. Por que isso é importante? Porque existem algumas substâncias, né, que quando estão em soluções, elas são ácidas ou são básicas, né? Por exemplo, pego uma laranja, dou uma chupadinha na laranja. Aí eu vou lá e pego um pouquinho de vinagre e coloco na ponta da minha língua. As duas são ácidas. Aí eu pergunto, qual que é mais ácida? A laranja me parece mais ácida. Ok, o quanto mais ácida? Bom, não sei, não tem número para isso. Bom, então aí inventaram a escala de pH, tá? É uma escala que vai de 0 até 14. Toda vez que vale 7, tá? Este pH, a gente tem a água pura, né? A gente diz que é uma substância neutra, tá? Toda vez que eu tenho pH igual a 7, exatamente igual a 7, eu tô bem no meio aqui da escala de pH. Então, a substância é neutra, tá? É água pura.
Soluções ácidas sempre vão ter pH menor do que 7, tá? Consequentemente, se ela é ácida, o pOH é maior que 7, tá? E soluções básicas vão ter o pH maior que 7 e o pOH menor que 7, tá bem? Então, nós temos ali a nossa escala de pH, ok? E temos as formulinhas. Vamos fazer alguns exemplos. Qual é o pH de uma solução? Aqui, ó, qual é o pH, isso que ele quer, de uma solução cuja concentração hidrogeniônica, concentração hidrogeniônica é a concentração de H+, é 10 a menos 8. Aqui eu vou arrumar, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui é 10 elevado a menos 8. E a solução é ácida, básica ou neutra? Bom, eu tenho a concentração de H+, aqui, que vale 1 vezes 10 a menos 8. Se fala só 10 a menos 8, é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 8. Aí eu sei, ele está pedindo o pH, né? Tem uma formulinha. pH é igual a menos log da concentração de H+. Então, o pH vai ser igual a menos log, quanto que é a concentração de H+? É 1 vezes 10 a menos 8, tá? Então, o pH vai ser igual, já adianto para vocês, vai ser igual a 8, tá? Vai ser magicamente exatamente igual a este valorzinho aqui, tá? Se você tem dúvida e não sabe fazer, você vai pegar a calculadora, vai fazer assim, ó, opa, deixa eu apagar tudo aqui. Como é que apaga tudo aqui? Tá, não importa. 1 vezes 10 a 8 negativo, tá? Log vai dar menos 8. E aí, a gente descarta aquele valor negativo, ou seja, dá 8. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. A resposta é 8. E 8, pessoal, vamos lembrar, tá perguntando, a solução é ácida, básica ou neutra? Eu tenho lá a escala de pH. 7 é neutra. Para cima de 7 é básica. E para baixo de 7, o pH vai ser ácido. Ou seja, 8 tá para cima de 7. A solução é básica, tá? Qual a concentração hidrogeniônica de uma solução pH 11? Novamente, ele quer a concentração hidrogeniônica, concentração de H+, tá? De uma solução de pH 11. pH vai ser igual a menos log da concentração de H+. O pH ele tá dando, vale 11. Vai ser igual a menos log da concentração de H+. Presta atenção nisso daqui, ó. Agora inverteu a situação, né? Agora eu tenho um valor inteiro de pH, ele tá dando pH e pede a concentração. É o contrário daquele exercício, né? Então, a gente vai ter que fazer o contrário na calculadora. Presta atenção como é que faz. Vai pegar a calculadora, vai fazer aqui, ó. Vai fazer 10 elevado x elevado a y ao valor ali que eu tenho, que é 11, negativo. E isso aqui vai me dar 0,00001, ou seja, 1 vezes 10 elevado a menos 11, tá? Vezes 10 a menos 11 é igual a concentração de H+, tá bem? Pessoal, só uma observação. Cada calculadora tem o seu esquema, tá? Esse que eu mostrei aqui para vocês é o esquema da calculadora aqui do computador, tá? Mas tem outras calculadoras, que por acaso essa que eu tenho aqui é exatamente o mesmo esquema, mas tem umas calculadoras científicas por aí que são um pouco diferentes, sabe? Então, cada um vai ter que dar uma estudada aí na sua calculadora, tá? E por último aqui, qual é o pH de uma solução? Tá aqui, ó, vai pedir o pH
de uma solução cuja concentração hidroxiônica é a concentração de OH-, tá? É 10 a menos 11, ou seja, ele está dando a concentração de OH-, e essa concentração é 10 a menos 11, ou 1 vezes 10 a menos 11, que é a mesma coisa. Ele quer o pH. Então, assim, ó, o pH, a fórmula do pH é assim, ó, pH vai ser igual a menos log da concentração de H+, certo? Eu posso substituir valores aqui? Não, porque eu não tenho a concentração de H+, e eu não tenho pH. Então, eu não posso usar essa fórmula, né? Mas eu tenho uma outra fórmula, que é a fórmula do pOH. O pOH é igual a menos log da concentração de OH-. Beleza, agora sim eu tenho dados para colocar aqui. O pOH é igual a menos log da concentração de OH-, que ele me dá. É 1 vezes 10 a menos 11, certo? Então, o pOH, se você for fazer lá na calculadora, vai dar exatamente este valorzinho aqui, tá, gente? Uma dica, toda vez que for 1 vezes 10 elevado ao valorzinho, o pH ou pOH vai ser exatamente aquele valorzinho ali. Então, o pOH dá 11, certo? Só que ele não quer o pOH, ele quer o pH. Como é que eu saio do pOH para o pH? Bom, tem uma outra fórmula que, se vocês prestarem atenção, é assim, ó. pH mais pOH é igual a 14. O pH ele quer. O pOH eu calculei, vale 11. Substituo na fórmula, isso tudo vai ser igual a 14. Então, o pH vai ser igual a 14 menos 11. O pH vai ser igual a 11, 12, 13, 14, 3. Opa, que 3 feio, né? A solução é ácida, básica ou neutra? Bom, vou olhar aqui o pH. O pH deu 3. Se o pH dá menos que 7, no caso deu 3, a solução é ácida. Tá bem? Então é isso, pessoal. Eu só queria mostrar aqui para vocês que nós temos vários outros equilíbrios, tá? Eu mostrei para vocês aqui a dissociação de um ácido ou de uma base, que é uma constante de equilíbrio, a gente chama de Ka ou Kb. É uma constante de equilíbrio, produtos divididos por reagentes, só que o K a gente chama de Ka ou Kb porque é um ácido ou uma base. A dissociação da água, né, que também é um equilíbrio, a gente chama de Kw, né, multiplicação de produtos por reagente, fica H3 ou mais vezes OH-, tá? Mas nós temos outros também, por exemplo, o equilíbrio de solubilidade para sais que são pouco solúveis, que a gente chama de KPS, né? Íon complexo, isso aqui é coisa mais para o ensino superior, constante de oxidação e redução, reações redox, que são equilíbrio também, solventes immiscíveis. Então, existem uma série de reações que são equilíbrios representadas pelo seu K, que é produtos dividido por reagente. E daí eles recebem uma outra letrinha aqui, dependendo do que está se tratando, se é um ácido, se é uma base, se é água, etc e tal, tá bem? Bom, pessoal, então, vou deixar alguns exercícios para vocês tentarem fazer. Dúvidas, procurem no atendimento, tá bem? Um abraço, fiquem bem.